Pessoal, a paz do Senhor, desculpe aí, tivemos problema técnico agora, mas já estamos de volta. Eu dizia que vou ministrar a palavra do Senhor daqui a pouquinho. Você vai compartilhando, vai chamando seus amigos, vai chamando seus familiares. E se você tiver algum pedido de oração especial, importantíssimo, né? Nós vamos estar orando no final desta mensagem. Eu pretendo terminar lá para as 10 horas, próximo a 10 horas, são 9 e pouco, né? E lá para o final, 10 horas mais ou menos, nós estaremos orando, ou antes um pouco, estaremos orando, levando a Deus os seus pedidos. Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem e que você tenha paciência, tenha calma neste isolamento social. É difícil, eu sei, né? É uma situação nova, nós não tínhamos aprendido a conviver com isso. É inusitado, nós não vivíamos assim, e de repente pode estar trazendo um pouco de ansiedade para alguém, coisa assim, no lar, na casa. Mas tenha paz, tenha calma, Deus está no controle, a situação vai melhorar, com certeza, né? Já existe, por exemplo, o tratamento, está mais conhecido, né? Em breve vamos ter vacina e a população já está se imunizando também. De várias formas, Deus está agindo e essa crise vai passar, essa pandemia vai passar, não tenho dúvida disso. Deus está chegando com providência e essa situação vai passar. Então, vamos lá, convida alguém, compartilha no teu Face aí e chama a família, chama os amigos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Te convido a meditar na palavra do Senhor. Hoje seria culto de doutrina nas nossas igrejas da IEADERN. E hoje, então, resolvi fazer mais uma vez, como nas quintas-feiras, o nosso Pasto Verde, o nosso culto de doutrina. Eu sou o pastor Eliezer de Souza, pela graça de Deus, sou pastor na IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Meu pastor presidente é o pastor Martim Alves da Silva. Atualmente, eu estou como um dos seus auxiliares, pastores auxiliares, coordenador, né, de setor. Coordenando o setor 40, que abrange ali aquela região de Nova Descoberta, Lagoa Nova, para quem eu quero mandar um alô muito especial, uma saudação especial aos dirigentes de congregações do nosso setor 40 e também para os membros e congregados, tanto das congregações da maneira geral, do setor 40, como também para os da Igreja Polo, que é Nova Descoberta 1. Nós estamos bem no centro de Nova Descoberta, e isso para nós é motivo de muita alegria. Breve, se Deus quiser, voltaremos aos cultos ao vivo lá, me refiro, estaremos nos cultos presenciais nas nossas igrejas, assim que for liberado, pode ter certeza que a gente vai estar juntos, ok? Então vamos à palavra do Senhor, o tempo corre, né? E quero ler no livro de Ageu, você pode acompanhar aí no livro de Ageu, capítulo 1, livro de Ageu, Antigo Testamento, né? Finalzinho já do Antigo Testamento, você pode encontrar se você quiser acompanhar. E capítulo 1, alguns versículos, nós vamos nos basear no capítulo 1, no ensinamento de hoje. Deus tem uma palavra maravilhosa para nós. Eu estava meditando, peguei minha Bíblia, eu estou na Bíblia aqui em português, mas eu estava na minha Bíblia em espanhol, meditando na palavra do Senhor. Deus me levou para esse trecho aqui. Ageu, capítulo 1. E está dentro do contexto da situação que nós estamos vivendo hoje, tá? Deus vai nos falar, Deus vai nos impactar. Nós vamos sair depois dessa mensagem aqui transformados, com certeza. Então vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração
aos vossos caminhos. Até aqui eu tenho lido, mas eu vou comentar depois os demais versículos. Esse trecho da palavra do Senhor, ele está dentro do seguinte contexto. Imaginemos que o povo de Israel estava retornando do cativeiro em Babilônia. Passou 70 anos, eles chegaram de volta a Jerusalém, encontraram os muros do templo derrubado, o templo derrubado, a cidade queimada, né, a fogo, enfim. E o pouco da população que existia estava carente. E o templo estava totalmente destruído. O templo do Senhor estava totalmente destruído. Precisava de uma reedificação do templo. No entanto, a nação judaica, o povo de Israel, eles preferiram priorizar as suas casas, os seus próprios negócios, as suas mansões. O profeta Ageu disse que eles estavam nas suas casas estucadas, né? Ou seja, não era um casebrezinho qualquer que eles fizeram. O povo de Israel sempre foi um povo trabalhador e que ganha muito dinheiro, ganha fácil dinheiro, no sentido de são muito inteligentes. Hoje em dia, por exemplo, os judeus são donos de bancos, né? Eles são muito espertos para a venda, para o negócio e tal, e com certeza eles ganharam muito dinheiro nesse seu retorno, né? E a economia voltou a funcionar e eles canalizavam as suas energias, canalizavam os seus esforços para o deleite pessoal, para estar na sua casa, na sua mansão. Quem sabe fizeram condomínios fechados, né? Mansões. Em outra tradução diz casas empaineladas, ou seja, com painéis. Devia ser assim, tipo obras de arte, né? Painéis grandes, casas suntuosas. E ali eles ficavam e viviam preocupados com as coisas do dia a dia, com a efemeridade da vida. Estavam sempre ligados aqui na terra e preocupados com as suas coisas, com os seus interesses e esquecendo-se da causa do Senhor e da casa do Senhor. Não é pecado estar preocupado com a sua casa. Não é pecado estar preocupado quando sempre você está atendendo também ao reino de Deus. O problema é que eles não estavam atendendo ao reino de Deus. Não estavam priorizando a casa do Senhor. Construíam as suas casas, mas esqueceram de fazer o templo. Ou seja, Deus não estava ocupando o primeiro lugar no coração do povo de Israel. E isso não caiu bem aos olhos do Senhor. Havia um interesse de Deus de que o seu templo fosse reerguido. Por que Deus queria que o templo fosse reerguido? O que significava a reconstrução do templo para o Deus de Israel? Era um ponto de honra para Deus. Era um ponto de honra para Deus. Porque o sagrado havia sido vilipendiado, havia sido ofendido. O templo do Senhor foi queimado. Os utensílios da casa do Senhor foram levados para a Babilônia. Ou seja, não havia mais culto. O povo não se reunia. Então, era ponto de honra para Deus que houvesse a reconstrução do templo. E que partisse do povo, né? E que partisse dos líderes aquela reconstrução do templo de Israel. Era uma demonstração também, eu estou falando do que significava a reconstrução do templo. Era uma demonstração do poder de Deus para as nações. Porque as nações passavam e diziam, olha aí, ó, o templo de Jeová como está, o templo de Deus como está, no chão, né? Onde é que está Deus? Então era um ponto de honra e era também uma demonstração de poder de Deus a reconstrução. Por outro lado, também é importante porque o lugar do sacrifício a Deus não havia. O lugar físico. Nós sabemos que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas a igreja o templo estava pelo chão, pelo piso, pelo chão, não é? Então era um ponto de honra, como já disse. E o lugar do sacrifício estava destruído. Precisava o povo ter o lugar do seu sacrifício, de ir para as celebrações,
de ir sacrificar ao Senhor o que eles não estavam fazendo mais. E aquele templo seria também um lugar onde a glória do Senhor se manifestaria, como na primeira vez, como nos velhos tempos, no templo de Salomão, não é? E era um lugar de glorificação e de louvor a Deus. Então, Deus tinha interesse de que o seu templo fosse reerguido. E o povo não estava nem aí. O povo não estava preocupado com isso. O povo estava preocupado com o seu umbigo. O povo estava preocupado com as suas coisas. E aí, então, esqueceram-se de Deus. Mas Deus ainda fala. Deus ainda usa profetas. Deus tinha ainda um remanescente profeta. Deus tinha Ageu ali. E Ageu chama a liderança. Chama Zorobabel. Chama Salatiel e outros líderes mais. E diz para eles a palavra do Senhor. E profetiza, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ageu profetiza. E diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu ainda creio muito no assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando ao nosso coração. Deus está falando para o seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, pondere no que você estava fazendo. Pondere como é que estão os seus caminhos. Pense, medite, use a sua inteligência emocional, a sua inteligência intelectual, a sua sabedoria e analise os seus caminhos. Aonde estão trilhando os seus pés? Para onde vai o teu caminho? O que é que nós estávamos fazendo? O que é que você estava fazendo antes desta pandemia? Como você se comportava diante de Deus? Será que você estava priorizando a sua vida pessoal em vez de priorizar o templo e morada do Espírito Santo de Deus, que é a sua vida espiritual? Será que você estava priorizando o ter, né? O ter as coisas, a sua mansão, a sua casa, o seu carro, a sua bicicleta, o seu emprego, a universidade? Tudo isso é importante. Não tenho dúvida disto. Todas essas coisas são importantes. Mas o que diz a palavra do Senhor? Jesus Cristo disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo do tempo de Israel, naquele então, eles não buscavam a Deus. Eles não estavam preocupados. Comiam, bebiam, davam-se em casamento do mesmo jeito que nos tempos de Noé, né? Então estavam muito preocupados com as trivialidades da vida, com a efemeridade da vida, com as coisas passageiras. Já não cultuavam mais. Será que você não é daqueles, me permita pelo Espírito Santo de Deus, que os pastores ficavam chamando para ir para a igreja? Venha para a igreja, venha para o culto de oração, venha para cá, venha para o culto de doutrina. E você: não, vou ficar em casa, eu vou ficar vendo televisão aqui, vou ficar vendo a novela, eu vou fazer minhas coisas, eu vou priorizar as minhas coisas. E hoje você quer ir para um templo e você não pode ir porque está fechado. Isso é só um ensaio do que será quando Jesus vier para buscar a sua igreja. É só um ensaio. Então é tempo de buscarmos ao Senhor. Eu mesmo, como pastor, com todo o respeito que eu tenho à minha igreja, mas tem gente lá na minha igreja que fazia tempo que não ia para o templo. No último dia que foi permitido fazer culto, chamei a uma pregadora para levar uma mensagem. E foi preciso um processo de divulgação muito forte. E conseguimos trazer bastante pessoas. Se aquelas pessoas que não iam ao templo porque não queriam, tivessem pensado e tivessem sabendo que o templo ia fechar, talvez corresse para o templo para assistir pelo menos o último culto antes do fechamento dos templos. Então, igual a mim, como pastor, eu não estou desabafando, eu estou só recapitulando, tá? Igual a mim, tem milhões de pastores que igual também ficava chamando o povo: venha, é tempo de buscar o Senhor, venha para o culto, vamos buscar o Senhor. E nada, muitos se desviando. Hoje nós temos, pasmem, nós temos uma igreja maior do lado de fora como desviados do que do lado de dentro. Eu tenho certeza que grande parte desses desviados hoje estão com medo,
estão vendo a morte perto, estão vendo o anjo da morte circulando, estão clamando a Deus pela misericórdia, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Amigo, se você faz parte deste batalhão que está do lado de fora, que priorizou mais as suas vidas pessoais e os seus interesses pessoais, é tempo de buscar ao Senhor. Deus está te chamando, Deus está te dizendo, está me usando agora para dizer para você, é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar à casa do Senhor. É tempo de reedificar este templo, que é você mesmo, você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos dá autoridade nesta hora como sacerdote dele e como profeta de Deus, de dizer para você, volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. Antes que seja muito tarde. É tempo de cair em si. É tempo de priorizar as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar com bajulações. Deus não se deixa enganar com falsas promessas, muitas vezes, que você tem feito. Quantas vezes você disse, vou me ajeitar, vou endireitar os meus caminhos, vou trilhar novamente, vou para a igreja, vou buscar ao Senhor. E na primeira investida do maligno, você caía no vício, você caía nos seus deleites, você queria só deleite pessoal. Mas Deus está com misericórdia, Deus está te chamando, Deus está te buscando, não é? Filho meu, se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. O povo de Israel tinha endurecido o seu coração. O povo de Israel estava construindo suas casas, estavam preocupados com as suas mansões e esqueceram-se de cuidar do templo do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Cuide bem deste templo. Sabe o que aconteceu por eles terem se descuidado e não buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Ora, diz o Senhor, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. Olha aí, nada fazia sentido. Comia bastante, mas não se saciava. Se vestia, mas não se aquecia. E mais, diz assim, ó, e o que recebe salário, recebe como num saquetel furado. Ou seja, é como se fosse receber um salário num saco furado. Entrava e saía. Do mesmo jeito que entrava, saía do saco furado. Acaso não seria isso? Não estamos vivendo essa situação hoje? E sabe mais o que aconteceu? Assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração a vossos caminhos. Deus está te chamando a uma reflexão, a uma introspecção, a uma autoanálise e de dizer assim, o que é que eu estava fazendo? Aonde é que eu estava errando? Aonde é que eu estava pecando? Ou seja, não esqueça de voltar ao primeiro amor, de voltar, de dar um passo outra vez, né, para a meditação, para parar e dizer assim, onde eu estou trilhando os meus caminhos? Quais são os meus caminhos? Pondere, medite, analise. É isso que diz a palavra do Senhor. Analise os seus caminhos, não é? Ou seja, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. E sabe, a história não termina pior. Não, a história termina bem. Essa história aqui tem um fim positivo. A tua história terá um fim positivo se você fizer como o povo de Israel fez. Sabe o que o povo de Israel fez? Porque o Senhor, ele mandou fazer o seguinte, ele disse, pelo profeta Ageu, ele disse, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Veja só a ordem do Senhor, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Significa ação, não é? Não vamos ficar só na promessa. Quando voltar, quando a pandemia passar, aí eu vou para a igreja. Não, hoje mesmo, no teu coração, você pode reedificar o templo do Senhor. Suba ao monte hoje, traga madeira, reedifique o templo, volte ao primeiro amor, volte-se para Deus, peça perdão, reconcilie-se com o Senhor e Deus terá misericórdia de você. Outra vez, depois que o povo tomou uma decisão de fazer o templo, a coisa mudou. No andar da leitura, nós vemos aqui o seguinte, ó, olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco.
Olha a disciplina do Senhor aqui, ó. O pessoal botava o olho nas coisas altivas, mas colhia um pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. O Senhor reclamava para o povo, dizendo que a sua casa estava deserta. E cada um corria para a sua própria casa, ou seja, a casa do Senhor deserta e o povo preocupado com a sua própria casa, com a sua própria vida. A vida secular. Eu quero trazer aqui essa comparação, sabe? Talvez você já tenha onde ir, um templo, né? Um templo bonito. Mas as igrejas atuais são suntuosas, são bonitas, né? Não precisa, quem sabe, tanta construção. Mas existe uma construção que é necessária. A construção da tua vida. Você tem se preocupado muito com as coisas terrenais. Você está olhando sempre para baixo. Preocupado com as coisas passageiras. Construa ou reconstrua o templo do Senhor na tua vida. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não em templos suntuosos apenas, mas também em espírito e em verdade. É bom ir para o templo? É um lugar propício, é um lugar adequado, eu defendo isso. Não é? Eu como pastor, eu tenho que defender a ida ao templo, e porque é uma realidade mesmo. É bom ir ao templo. Ali você encontra os irmãos, o templo físico. Ali você encontra com os irmãos, ali você saúda os irmãos. Ali você tem, né, a comunhão entre os irmãos. É um lugar propício para que Deus fale para o seu povo, para que Deus seja glorificado conjuntamente, né, em congregação. Mas Jesus disse assim também, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Nós somos este templo, morada do Espírito Santo de Deus. E às vezes descuidamos este templo. Descuidamos quando não oramos, descuidamos quando não congregamos, descuidamos quando somos rebeldes com o Senhor, descuidamos quando fazemos vista grossa na evangelização, descuidamos quando não pregamos a palavra, descuidamos, sabe quando? Quando o pastor chama para ir para a igreja, para o templo, e você diz, não vou não, chama demais, todo dia na igreja, né? E hoje você quer ir para a igreja e não pode, hoje você quer ir para o templo e não pode. Haverá dias de retorno. A pandemia vai passar e nós vamos viver uma nova dimensão de vida. Eu tenho certeza que Deus está usando essa circunstância para chamar não somente pessoas desviadas, mas também aqueles que estão bem, para dizer, para reafirmar, você está no caminho certo. Se você vinha valorizando as coisas de Deus, continue, parabéns por isso. Mas se você não vinha valorizando as coisas de Deus, valorize mais as coisas de Deus. Deus valoriza tanto a sua vida. Deus te dá tudo e não pede nada em troca, e sabe só uma coisa que Ele te pede, fidelidade, santidade a Ele, serviço a Ele. No entanto, você estava cuidando das coisas terrenais. Você estava preocupado com só olhar para baixo, preocupado com o que vestir, preocupado com o que comer, com o que calçar, preocupado com, sabe, em estudar mais, em saber mais, em ser mais. Tudo isso é bom. Sempre que você não esqueça das coisas de Deus. Sabe o que diz a palavra no Salmo 1? Bem-aventurado o varão, bem-aventurada a varoa também, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É a luta incansável dos líderes, dos pastores, dos profetas, dos pregadores, chamando o povo para mais perto de Deus, e no entanto o povo cada vez mais se distanciando. Nunca as nações se esqueceram tanto de Deus como nos dias passados, como nos anos passados. E mais, além de se esquecer de Deus, mangavam de Deus, pisoteavam a palavra, vituperavam a Cristo, vituperavam a palavra, batalhavam contra Deus e as coisas do divino, as coisas divinas, as coisas de Deus. Pisavam no próprio Cristo Jesus. Não somente esqueciam-se dele, mas o pior era que batalhava contra, através de leis, autoridades constituídas que poderiam levar o povo ao caminho santo e ao caminho correto, estavam aprovando leis contrárias à natureza divina. Pensavam que Deus não ouvia,
pensava que Deus não via, pensava que Deus era impotente. Não que veio da parte de Deus essa pandemia. Sempre que, no mínimo, pela vontade permissiva dele, ele está deixando que aconteça. E até o dia que ele queira. Porque no dia que ele quiser dar um basta, ele vai dar um basta. E ele vai dar, com certeza ele vai dar. Mas, por enquanto, ele está usando essa circunstância para chamar a você e a mim de volta ao altar. A nós, seus filhos, também, aqueles que não conhecem como Salvador. Aqueles que eram, quem sabe, inimigos da graça de Deus. Que não olhavam para Deus. Que não se humilhavam diante de Deus. Que tinham outros deuses, inclusive, como seu Deus, D minúsculo. Deus está exigindo de todas as nações humilhação, conversão, santificação. Quando isso acontecer a nível nacional e a nível mundial, aí Deus vai chegar e vai dar um basta na situação. Porque assim aconteceu aqui, ó, no livro de Ageu, na palavra que nós estamos lendo aqui. Sabe o que aconteceu? Aí Ageu profetiza para os líderes, eles repassam, não é, a ordem para a reconstrução do templo para o povo cai em si, o povo acredita na palavra, segue a orientação dos seus líderes, que podemos dizer assim, os seus pastores, e agora pedem perdão a Deus, e agora se fazem um concerto entre si, né, entram em acordo e diz assim: vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir a casa do Senhor. Pesaram bem os seus caminhos, analisaram bem os seus caminhos, viram que estavam errados, mas também não permaneceram no erro. Eles disseram assim: nós vamos agora priorizar as coisas de Deus. Deixemos a nossa casa, deixemos as nossas prioridades, mudaram de prioridade. É isso que Deus quer de você. Mude a sua prioridade. Priorize as coisas de Deus. E Deus vai te abençoar. Quando o povo pensou assim, o povo proferiu as suas palavras dizendo assim: vamos reconstruir. Aceitamos a profecia do profeta Ageu. Nós vamos agora nos endireitar e vamos fazer a obra do Senhor. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos reconstruir o templo. O mesmo profeta que mostrou para o povo que estava havendo seca, que estava havendo fome, que não havia mais vinho, que não havia mais azeite, que não havia mais trigo, foi o mesmo profeta que Deus usou depois da conversão do povo e da mudança de planos deles. O Deus usou o mesmo Ageu para dizer para aquele povo: eu estou convosco. Aleluia. Eu estou convosco. Quando nós nos dedicamos e nos prontificamos a fazer a obra do Senhor, Deus é conosco. Imagina, Deus conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz a palavra do Senhor que Deus abençoou o espírito deles. Deus agora toma o espírito daquele povo, dá ânimo, dá força, dá graça, e eles entram naquele pacto, naquela aliança, e Ageu fica feliz, e os líderes, Zorobabel, Salatiel, e todos eles ficaram felizes e se dispuseram a reconstruir o templo do Senhor. Eu paro só um minutinho e digo para você: se você tem algum pedido de oração, manda para a gente pelos comentários. No final estaremos orando. Então, eles se dispuseram a fazer o templo do Senhor. Quando eles se dispuseram, as portas do céu se abriram. Aí foi céu aberto. Aí foi bênção abundante. Deus mandou madeira, Deus mandou a provisão, voltou a chuva, voltou o vinho, voltou o trigo, né? Voltou o mantimento, a terra voltou a produzir, a agricultura voltou a funcionar, a economia voltou a se estabilizar, a bênção do Senhor pairou sobre Israel. E sabe o que Deus disse para aquele povo? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Disse o Senhor dos Exércitos: minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, a provisão vem de Deus. Sempre quando o povo se dispôs a fazer a obra, a construir o templo, a priorizar as coisas do Senhor. Quando nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós. Deus disse uma vez para mim:
Agora recente, estávamos numa campanha de oração pelos filhos que a minha esposa tem na igreja, mães no altar, filhos triunfantes. Deus usa uma profetisa, fala para a igreja, depois ela se aproxima de mim e ela diz assim, o Senhor falando através dela, eu sou o teu patrão. Olha só que bênção, meu Deus. Eu sou o teu patrão. Nunca Deus tinha me falado. Ele tinha agido comigo como sendo o meu patrão. Mas ele me lembrou, eu sou o teu patrão. Era a palavra que eu estava esperando. Era a palavra que eu estava precisando. Não é? Para me dedicar mais à obra do Senhor. Para me doar mais, para priorizar a minha vida. Ou melhor, para priorizar as coisas de Deus na minha vida. Mais ainda, se eu tenho dado lugar, eu quero me desgastar mais. Eu quero servir mais ao Senhor. Eu quero priorizar mais as coisas de Deus. Por quê? Porque agora que eu estou acobertado por essa palavra, eu sou o teu patrão. Quando você se dedica às coisas de Deus, Deus é o teu patrão. Aí vem a universidade, aí vem o curso que você está esperando, vem o mestrado, vem pós-graduação, os teus filhos serão uma bênção, a tua casa vai ser uma bênção, onde você colocar a mão, Deus abençoa, aquilo que você fizer prosperará, porque você priorizou as coisas de Deus. Eu nunca vi alguém que prioriza as coisas de Deus estar atrasado na vida. Sempre ele prospera, sempre há prosperidade. Quando você vê alguém próspero, efetivamente próspero, pode observar, ele priorizou Deus na vida dele. De alguma forma ele é temente a Deus. De alguma forma ele priorizou as coisas de Deus. Quando nós priorizamos o reino de Deus, as demais coisas vêm por acréscimo. Em espanhol se diz assim, buscar em primeiro lugar el reino de Deus e sua justiça, e las demás coisas os vendrão por añadidura. Añadidura, añadir, significa por acréscimo. Deus vai colocando. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão acontecendo na sua vida. Deus lê o desejo do teu coração. Por exemplo, você deseja tal coisa e de repente você não tem nem coragem de pedir a Deus. Aí Deus diz assim, eu vou atender a ele, eu vou dar essa bênção para ele. Quando você pensa que não, tchum, chegou a bênção, caiu. O agir de Deus é lindo, né? É maravilhoso, porque tem bênçãos que chegam para você que você diz, Senhor, foi tão rápido, por quê? Sabe por quê? Porque você priorizou as coisas de Deus. Deus é contigo, Deus é conosco. Quando priorizamos as coisas de Deus, Deus é conosco. E esse Deus conosco para nós é tudo. Sabe? As coisas de Deus são lindas e quando Ele está conosco, as coisas acontecem. Acontecem bem feitas. São lindas, são maravilhosas, são permanentes. São bênçãos que são permanentes. E mais, são bênçãos, olha lá o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo de Deus. As bênçãos do Senhor, quando chega para aquele que prioriza a vida dele, são bênçãos que através daquela bênção vêm ou virão outras bênçãos. Porque Deus não dá só o leite, Deus dá a vaca completa. Não é só o leite que Deus dá, não. Deus dá a vaca completa. Deus dá a bênção completa. E a partir daquela bênção, aí vem outras bênçãos mais. Agora para quem? Para quem se esquece de Deus? Para quem prioriza a sua vida pessoal? Não. É para quem prioriza as coisas de Deus. Priorizemos as coisas de Deus. E Deus vai ter prazer em nos ajudar. O povo de Israel priorizava os seus interesses, priorizava os seus interesses pessoais. Nada do reino de Deus. Estavam nem preocupados, né? Estavam preocupados com o seu umbigo, o seu bem-estar próprio. Que é o quê? A vida secular, né? A vida secular em primeiro lugar, Deus em segundo plano. Não meditavam nos seus caminhos, viviam feito animais. E tem gente que é assim, vive como animais, não ora, não busca, acorda de manhã, é como se Deus não existisse. Aí Deus só olhando, Deus só vendo. Vai comer, não dá nem graças a Deus. Não se lembra nem que aquela provisão ali foi Deus. Podia dizer assim, Senhor, graças te dou pela comida que tu puseste na minha mesa. Porque eu não plantei, eu não colhi, no entanto tu mandaste
para mim. Abençoa aqueles que não têm. Diga pelo menos isso todo dia que você for comer. Quem sabe Deus está se valendo dessa situação e está me usando como profeta dele para você. Priorize as coisas de Deus na sua vida e você vai ver uma mudança radical para melhor na sua vida. Deus vai te abençoar grandemente. Olha, o povo, eles abandonaram o templo do Senhor. É o mais degradante para um povo, é abandonar o templo do seu Deus. Abandonar. O templo estava caído, precisando reconstruir, e eles não estavam nem aí para isso. Aí Deus chega aí, né? As consequências. Semeavam muito e não colhiam. Colhia pouco, eram insaciáveis, bebiam e não se satisfaziam, vestiam, mas não se aqueciam, o dinheiro não rendia, ganhava muito, mas é como se estivesse ganhando num saco furado, entrava num jeito e saía, e ele não via nem, como diz o Matuto, não via nem o azul do dinheiro, não é? E aí o Senhor chama a reflexão, medite nos vossos caminhos, é tempo de parar, irmão, é tempo de parar, irmã, amigo do Evangelho, é tempo de parar e de refletir. Use essa situação, use este isolamento social que estamos vivendo para refletir e para dizer assim, eu vou ponderar aqui os meus caminhos, eu vou fazer uma introspecção, eu vou analisar os meus caminhos, que caminhos estou trilhando, por onde tenho andado, tenho agradado ao Senhor, tenho feito a vontade do Senhor, tenho melhorado a minha vida espiritual, tenho buscado melhorar a minha vida espiritual. Faça uma reflexão e mude de vida. Faça uma reflexão para a mudança da sua vida, para dar uma reviravolta na sua vida, para você ser reavivado. Aproveita este tempo para buscar um reavivamento espiritual. Deus tem me falado que a partir desta pandemia, a partir desta crise que a sociedade mundial está vivendo, Deus vai trazer um grande avivamento. E Deus está provando quais são os seus fiéis. Nesta pandemia, neste isolamento social, Deus está provando os seus fiéis. E aquele que for remanescente, aquele que for fiel ao Senhor, Deus vai exaltar depois. Aleluia, vai mudar de vida para melhor. Deus é conosco quando você diz assim, vou priorizar, vou buscar o reino de Deus. O Senhor diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O teu estado espiritual, depois dessa pandemia, vai ser melhor do que antes. Você vai ser mais crente, você vai orar mais, você vai buscar mais a palavra, você vai orar e os céus vão se abrir, Deus vai te responder mais. As bênçãos de Jeová recair sobre ti, porque você estará priorizando as coisas e a causa e a casa de Deus. Priorize a Deus e Deus vai te abençoar grandemente. Com certeza, Deus vai te abençoar. Nesse instante eu quero fazer uma oração. Eu quero ver aqui com a produção desta live, né? Como é que estão os pedidos de oração. Eu tenho certeza que tem os pedidos de orações. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero lhe dar um conselho. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Está afastado dos caminhos do Senhor? É tempo de voltar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Ainda semana passada, algumas pessoas voltaram. Soube de uma jovem que estava afastada lá na nossa igreja. Eu quero mandar uma saudação para ela. Paula voltou para Jesus. Deus te abençoe. Continue firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Deus vai te abençoar. Deus já te recebeu, né? Recebeu a tua decisão. Se tiver mais alguém, e alguém está me vendo agora através desta live, volta para Jesus, filho. Volta para Jesus, filha. Jesus está voltando e Ele quer que você faça parte deste grupo, né? Desta igreja que vai subir para o céu. Aleluia. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar breve, porque é até sinal, né? Pestes, enfermidades, são sinais da vinda de Jesus. Então, volta para Jesus, tá? Você quer voltar para Jesus? Eu vou orar por você agora. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu vou orar por você agora. Bota no comentário aí, eu estou aceitando a Jesus.
eu estou voltando para Jesus, tá? Então, nós vamos orar por você. Chama alguém aí, você que está em casa, tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, chama essa pessoa aí, quer voltar para Jesus agora? E você ora com ela. Eu vou estar orando agora e você ora com ela aí, tá certo? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, pessoas estão voltando para Jesus agora. Pessoas estão aceitando a Jesus como Salvador. Recebe-os, meu Deus, na tua presença. Perdoa os seus pecados. Inscreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Que se reconciliem contigo de coração, Pai. Recebe na tua presença e dá uma nova dimensão de vida. E com certeza, a certeza da salvação. Em nome de Jesus. Nós temos outros pedidos de oração que têm chegado nos comentários aí. A minha esposa, a missionária auxiliadora, está aqui pertinho. Ela já vai estar chegando, eu vou trocar de lugar com ela e ela vai ficar aqui fazendo pedidos de oração, tá? Pedido de oração. Então, convido agora a auxiliadora, fica sentadinha aqui que é melhor, eu passo a ficar de pé. Muito bem. Saúde a todos com a paz do Senhor. Sentada. Só ler aqui algumas pessoas que estão participando, né, da live, estão dando um sinal que estão assistindo. Erickson Rodrigo. Vou ficar aqui pertinho de você. Fabiana Fernandes. Muita gente. João Trajano, Ariadne Santos, Auxiliadora Pegado, Juliana Lira, Pedro Miguel, Roseilma, Elilde Santos, Neide Silva. Nós queremos mandar um abraço para todos vocês. Joabe Lira, de Ser Rosado. Sim, sim. Tatiana, de Neópolis. Helena Oliveira, de Ser Rosado. Karine Leite. Zelivaldo Bezerra. Batalhão. Graça Araújo. Evangelista Manuel Barasto, de Cajueiro. Eita. Mali Farias, de Venezuela. Nossa querida Mali. Zuleide Oliveira, aqui de Eucaliptos. Ana Baracho. Gentil Silva, de Nova Descoberta. Gentil, Deus te abençoe. Gentil voltou para Jesus logo que nós chegamos em Nova Descoberta e está buscando, é um crente que quer chegar no céu. Amém. Odilma Oliveira, de Neópolis. Ranúbia, de Ser Rosado. Ranúbia. Francisca Vitória, de Ser Rosado, Eita, com seus Francisca. filhos também assistindo. O Birajara Barros, Neilza Santos, Nilda Félix, Renata Carvalho, Patrícia Flaviane, Nara Silva, de Ser Rosado, Nazaré Farias, de Eucaliptos, Ingrid Lorena, José Renê, Leonai Decorações, Leonai, minha irmã. Resângela Araújo, Ranucci Bernardo, lá de Amaranto 2, Muito bem, irmã Ranucci. L. Maria Glória, Onildo, de Neópolis, Onildo, grande Onildo. Regina Lúcia, de Eucaliptos, Eita. Nice Fernandes, de Isso. Neópolis, seu esposo Jailson também está assistindo, Sônia Marreiro, Eliana Costa, Maria Conceição Cruz, Cássia Silva, Patrícia Flaviane, a Josileide Araújo, Aí, Josileide. Mária Oliveira, Daniel Rodrigues, Késia Medeiros, Rosimeire Pimentel, irmã Miriam Barreto, de Nova Miriam. Descoberta, cantora Miriam Barreto, Saudações. minha amiga Socorro Souza, de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Socorro, começamos a trabalhar adolescente juntas, ela não era crente, mas agora é uma serva de Deus. Samuel Samu, Fábio Barreto, Eliseuma de Piquiri, a esposa do pastor de Piquiri, Iris Nascimento, Almerita Galvão, Jacildo Freire, Jacildo. Anaís da Venezuela, Deus te Anaís. bendiga, Anaís. Deus lhe bendiga. João Maria, secretário da igreja, Maritza, de Venezuela, Deus te bendiga, Maritza. Elias Barbosa, Terezinha Costa, minha prima, Teca, e Elilde Santos. Tem mais aqui, mãe. Vamos lá. Tem chegado mais? Irmã Rose, de São Paulo do Potengi. Neidinha Dias. Neidinha. Elilde Santos. Fabiana Fernandes. Estamos com saudades, pastor, do Senhor e da sua esposa, irmã auxiliadora, amém. Neide Silva, Deus outro é comentário, gentil. Patrícia de Queiroz, Patrícia de Estênio, muito bem. Expedito Silva, também, presbítero.
Neide Silva, Neide Nova Nova Descoberta, Descoberta. muito bem. Adriana Alexandre Dias, né? Está assistindo também. Esposa de Isaías. Esther Herrera, bendiciones, Esther, está em Venezuela, Caracas. Adriana Alexandre, a paz do Senhor. Patrícia, quem mais? Jailson da Silva, saudades. Quem mais, Nara? Maria de Oliveira. Fátima Domingos. Gigi Campos, a paz do Senhor. Gente, vamos orar, é muita gente, né? Vamos orar, isso, peça aí, de oração. Quais são? A irmã Neide, de Nova Descoberta, pede pela família, que ela possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. A irmã Patrícia Melo pede pela família. Roseilma pede pela sua saúde. Helena Oliveira pede pelo Brasil, é verdade. Joabe Lira, por um casal vizinho que está suspeito de Covid. Oh, Jesus. Fabiana Fernandes pede pelos seus filhos, que Jesus os livre do mal. Gentil pede por ele, pela família. Ivoneide Cardoso pede pelo seu filho. Francisca de Sete Rosado pede por ela, por João Vitor, por Jonathan. E irmão Samuel Crispim, por ele, pela família. Irmã Miriam Barreto pede pelos filhos, nora e neta. Maria da Conceição pede por ela, pela família e pela nação. A irmã Resângela pede por uma cunhada que mora em Recife, né, que está com Covid, que Deus chegue ali. Amém. Dando vitória. Regina Lúcia pede por uma sobrinha do esposo que está internada. E Mali, na Venezuela, pede pela família e por aqueles que estão necessitando de emprego na Venezuela. Tem mais aqui, Silvia? Peço oração por minha tia, Rosimeire Pimentel, pede, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui mais. Vários pedidos. Ok. Tem mais saudação que tem aqui no final, não é pedido. Você lia porque não, a gravação está... Tem que sentar? Você vai receber. Eu vou ficar enquadrado aqui na câmera, né? Então vamos orar então. Você ora então e eu vou estar confirmando a sua oração. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus de bondade, nós te louvamos, Senhor, pelos teus feitos, pelo teu cuidado. Antes que tudo, Senhor, antes de pedir, queremos te enaltecer, te engrandecer e te agradecer, porque dia após dia tu tens cuidado de nós. Senhor, te apresentamos todos esses pedidos que acabamos de ler agora. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um deles. Socorre, Senhor. Senhor, visita os pedidos, aqueles que fizeram pedidos, aqueles que estão distantes. Tem misericórdia. Deus amado, aqueles que estão internados, Senhor. Cura, Jesus. Com esse Covid-19. Tu és o Deus poderoso, aquele que pode deter este vírus, que pode curar. Em nome de Jesus. Nós somos testemunhas de curas divinas, Senhor. Visita essas pessoas que estão internadas. Esses que fizeram pedidos pelas suas famílias. Senhor, Deus, por salvação no seu lar, restaura, salva, completa a salvação do lar dessas famílias. Sim, que eles possam ser alcançados pelo teu Evangelho, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, glória te pedimos também pela Venezuela. Abençoa, Senhor, amém, eu creio, as famílias das irmãs que estiveram conosco. Aleluia. Visita, Senhor, a Venezuela, dá vitória ao teu Pai, povo. Amém. Livra, Senhor, aquela situação, dá emprego a este povo, Senhor. Sim, Pai. Continua guardando a tua igreja. Sim, meu Continua conosco aqui, Senhor. Te apresentamos também nossa casa, nossa família. Aleluia. Seja conosco, com a nossa igreja, e que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Assim nós pedimos e assim nós cremos que tu fará, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos, estamos chegando já ao finalzinho, né? Dessa live. E na próxima quinta nós vamos fazer de novo, 9 horas da noite, depois que terminar o culto ao vivo da IADERN, aí a gente começa a nossa live aqui, tá bom? Desde a nossa casa, estaremos aqui, até quando Deus determine, estaremos por aqui, tá? Eu quero orar por você, se quiser, deixa comentários aí, hoje ainda nós vamos estar orando aqui em casa e vamos continuar orando por você. Tenha calma, tenha paz. Salmo 46 para você. Aquieta o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Tenha uma boa noite. Tenha um bom sono, tá? Na presença do Senhor. Um sono restaurador. E amanhã mais um dia de paz na presença do Senhor. Aguenta firme.
essa pandemia vai passar. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Senhor.